Aplicações da vantagem comparativa. No vídeo passado eu fiz uma aplicação hipotética, ou seja, uma aplicação da vantagem comparativa apenas imaginária, e hoje quero ver uma aplicação da vantagem comparativa de forma prática. Pelo menos é o que promete o texto. Vamos descobrir se a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre isso. O que é vantagem comparativa, então, a definição? Vantagem comparativa, habilidade para produzir um bem com menor custo de oportunidade que outro produtor. E o que é custo de oportunidade? É aquilo de que devemos abrir mão para obter algum item. Vantagem comparativa é diferente de vantagem absoluta, né? Vantagem absoluta é a habilidade para produzir um certo bem empregando uma menor quantidade de insumos que outro produtor, enfim. Ou seja, de fato, aquele que utiliza a menor quantidade de insumo, isso se comparado, né? Isso é uma vantagem absoluta. Agora, a comparativa é aquele que tem o menor custo de oportunidade que outro produtor. E aí, no vídeo passado, então, nós vimos um exemplo disso, inclusive. Tom Brady deve cortar seu próprio gramado e nós vimos que, uma situação hipotética, o que aconteceria se este jogador, que Tom Brady é um esportista, se ele ao invés de ter o maior ganho de recurso como jogador, ao invés disso ele cortasse o seu próprio gramado, ou seja, quanto que ele estaria deixando de ganhar por estar cortando o seu próprio gramado, que poderia estar com outra pessoa especialista nisso. Tá, então vamos ao exemplo prático de hoje sobre vantagem comparativa. Os Estados Unidos devem comerciar com outros países? Esse é o título do vídeo de hoje, para tentar entender vantagem comparativa. Os Estados Unidos devem comerciar com outros países? Ou comercializar? Vamos ao texto. Assim como as pessoas podem, deixa eu só ajeitar aqui. Assim como as pessoas podem se beneficiar da especialização, vai cair esse negócio aqui, peraí. E do comércio em si, como no caso do agricultor e da pecuarista, que eu já tratei em vídeos anteriores, este exemplo, as populações de diferentes países também podem. Muitos dos bens de que os norte-americanos desfrutam são produzidos no exterior, e muitos dos bens produzidos nos Estados Unidos são vendidos a países estrangeiros. Os bens produzidos no exterior e vendidos internamente são chamados de importações, ou seja, aqueles que são produzidos fora dos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil. Produzido fora do Brasil é chamado de importação. Os bens produzidos internamente e vendidos no exterior são chamados de exportações. Então, repetindo, o que é importação? São bens produzidos no exterior e vendidos internamente. E o que é exportação? Bens produzidos internamente e vendidos no exterior. Para entender como os países podem se beneficiar do comércio, suponhamos que haja dois países, os Estados Unidos e o Japão, e dois bens, alimentos e carros. Imaginemos que os dois países produzam carros igualmente bem, ou seja, os dois países, tanto o Japão como os Estados Unidos, ok para a produção de carro. Cada trabalhador norte-americano ou japonês consegue produzir um carro por mês. Veja, estamos tratando aqui de produtividade. Então, cada um desses, seja o japonês ou americano, consegue produzir um carro por mês. Situação hipotética. Em contrapartida, como os Estados Unidos têm mais terra e de melhor qualidade, são melhores na produção de alimentos do que o japonês. Um trabalhador norte-americano consegue produzir 2 toneladas de alimento por mês. Enquanto que um trabalhador japonês pode produzir apenas uma. Então veja que neste caso aqui já são diferentes, né? O princípio da vantagem comparativa afirma que cada bem deve ser produzido pelo país que tem o menor custo de oportunidade para produzi-lo. Como o custo de oportunidade de um carro é de 2 toneladas de alimento nos Estados Unidos e de apenas 1 tonelada de alimento no Japão, ou seja, o Japão desfruta de uma vantagem comparativa na produção de carros. Assim, o Japão deveria produzir mais carros. Vamos ver aqui. Assim, o Japão deveria produzir mais carros do que precisa para o consumo interno e exportar parte da produção para os Estados Unidos, que é o que acontece. Da mesma forma, como o custo de oportunidade de 1 tonelada de alimentos é de um carro no Japão, mas de apenas meio carro nos Estados Unidos. Este país tem uma vantagem comparativa na produção de alimentos.
Os Estados Unidos deveriam assim produzir mais alimentos do que necessitam para o consumo e exportar parte da produção para o Japão, que precisa. Por meio da especialização e do comércio, os dois países podem ter mais comida e mais carros. É claro que, no mundo real, as questões envolvidas no comércio entre as nações são mais complexas do que sugere este exemplo. Uma das questões mais importantes é o fato de que cada país tem muitos cidadãos com interesses diferentes. O comércio internacional pode piorar a situação para algumas dessas pessoas, embora seja benéfico para o país como um todo. Quando os Estados Unidos exportam alimentos e importam carros, o impacto sobre os fazendeiros norte-americanos é diferente do impacto sobre os trabalhadores da indústria automobilística norte-americana. Mas, ao contrário das opiniões proferidas por políticos e comentaristas políticos, o comércio internacional não é uma guerra em que alguns países ganham e outros perdem. O comércio permite que todos os países atinjam maior prosperidade. Por isso que é tão assustador aos economistas quando surge a ideia de protecionismo, porque tira essa vantagem do comércio, ou seja, que o comércio permite que todos os países atinjam maior prosperidade, sendo especialistas naquilo que eles fazem melhor ou que tem o menor custo de oportunidade de acordo com a vantagem comparativa. Beleza, eu fico por aqui, então no próximo vídeo talvez eu trate sobre precisa matar ogros ou então terceirize tudo para os chineses, é um texto sobre mudanças no comércio internacional, ou então talvez eu já trate sobre a conclusão deste capítulo 3 do livro do Mankiw, este aqui, ó. Eu estou no capítulo 3 sobre interdependência e ganhos comerciais. Olha só o livro-texto básico que está me ajudando na construção desta playlist específica aqui do canal de Economia Básica, que é uma playlist que compõe uma playlist geral de economia. Valeu!